Olá pessoal, este é o curso de ensino à distância da Matra 12. Meu nome é Ângela Conrad, eu sou professora de processo de trabalho e nós vamos estudar hoje a organização da justiça do trabalho. Vamos lá? Muito bem. Vamos começar, acompanhem aí na tela o roteiro da nossa aula de hoje. Nós vamos começar falando da tutela jurisdicional trabalhista, vamos passar pelos destaques históricos da justiça do trabalho, vamos ver a estrutura da Justiça do Trabalho, como se estrutura o TST, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Juízes do Trabalho. Vamos também estudar o STF e a Justiça do Trabalho e o STJ e a Justiça do Trabalho. Bem, pessoal, iniciando pela tutela jurisdicional trabalhista, nós vamos ver que o Estado deteve um monopólio jurisdicional. E nisso ele tem a atividade, o poder de aplicar a lei ao caso concreto. Ou seja, o Estado impediu que as pessoas, por sua própria força, por sua própria vontade, fizessem valer o seu direito. E nisso ele atraiu para si o poder-dever de dizer o direito. Nesse poder-dever de dizer o direito, ele garante ao cidadão o acesso à justiça. Isso está na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 35. Nisso, justamente nesse acesso à justiça, é que consiste o direito subjetivo de ação das pessoas. A tutela jurisdicional se mostra, então, como a forma de pacificação dos conflitos sociais, um modo de neutralização dos conflitos, ou seja, através da atuação do Estado, através do poder jurisdicional do Estado, nós vamos ter a realização da justiça com a satisfação do direito material garantido à parte. Obviamente, pessoal, que a pacificação social através da atuação do Poder Judiciário não é a única forma de solução dos conflitos. Nós temos também formas extrajudiciais de solução dos conflitos, a exemplo da arbitragem, da mediação e da conciliação. Formas já consagradas no nosso ordenamento jurídico, mas ainda incipientes no nosso costume, ainda de rarefeita aplicabilidade dentro dos conflitos trabalhistas. E por quê, pessoal? Bem, nós temos, por exemplo, na arbitragem, por que essa rarefeita aplicabilidade? Na arbitragem, nós temos a intervenção de um terceiro, um árbitro, uma pessoa que é eleita, escolhida pelas partes, para solucionar o problema, para dar o veredito, a solução daquele conflito, nos termos da Lei 9.307/96. Quando a gente vai aplicar a arbitragem dentro de um conflito individual de trabalho, nós vamos ter como viés protetor toda a principiologia trabalhista que vai obstar essa aplicabilidade, vai obstar que essa solução venha de fora, venha de um terceiro que não está sob o manto do Poder Judiciário. Já nos conflitos coletivos, não. Nos conflitos coletivos, nós temos entes com pesos muito mais equilibrados, né? Entes coletivos, o ente coletivo obreiro e o ente coletivo empresarial. Então, esses dois entes coletivos podem eleger um árbitro para solucionar o seu conflito. Isso tem respaldo constitucional, isso está no artigo 114, parágrafo 1º da Constituição. Outro meio extrajudicial de solução dos conflitos são as comissões de conciliação prévia. Essas comissões estão previstas na nossa CLT, no artigo 625-A e seguintes. No entanto, essa forma ela pode ser utilizada, no entanto, ela não é um pressuposto processual. O Supremo, ao se manifestar acerca desse tema, na DIN 2139, em 2009, ele deu interpretação conforme a Constituição, assegurando o livre acesso ao judiciário, independentemente da instauração ou conclusão do procedimento perante a Comissão de Conciliação Prévia. Com isso se nota que a Comissão de Conciliação Prévia é uma forma facultativa que as partes podem sujeitar ao conflito via extrajudicial. Se acertar lá e tiver tudo bem, as partes se conformarem, resolveu o conflito de forma extrajudicial. Se não houver a conformação, ou se as partes não quiserem, se uma das partes não quiser submeter a lide à Comissão de Conciliação Prévia, ela pode recorrer diretamente ao Poder Judiciário Trabalhista. Outra forma de solução extrajudicial é a mediação.
A mediação, ela não está regulamentada no nosso ordenamento jurídico, mas ela é uma forma praticada, ainda que de forma incipiente, rarefeita, como eu já disse, ela é um dos meios extrajudiciais de solução dos conflitos. A mediação é a presença de um terceiro mediador. Esse terceiro, ele não vai dar um veredito, ele não vai julgar aquele processo, aquela disputa, aquela lide. Esse terceiro, ele vai, na verdade, auxiliar as partes a encontrar uma solução. A solução é das partes, ele vai atuar como um facilitador. O mediador é uma pessoa que vai facilitar o diálogo das partes e o encontro pelas próprias partes da solução dos seus problemas. E, então, o que se nota é que a tutela jurisdicional trabalhista, ela ainda é a forma clássica, a forma jurisdicional perante a Justiça do Trabalho, é a forma clássica de solução dos conflitos entre capital e trabalho, dada a rarefeita utilização dos meios extrajudiciais de solução dos conflitos na seara trabalhista. A exemplo da conciliação, da extrajudicial, da arbitragem e da mediação. Passando para os destaques históricos da Justiça do Trabalho, nós vamos fazer um recorte, gente, a partir da Revolução Industrial. E por quê? Porque a Revolução Industrial mudou substancialmente o modo de produção e trouxe a problemática da questão social nascida na tensão entre as classes que disputavam a época da Revolução Industrial, que era o trabalhador, o operário, e o capitalista, o empregador, o dono da fábrica. As condições que se vêem em toda a trajetória histórica do trabalho humano, as condições subhumanas que viviam as pessoas, a exploração demasiada da força de trabalho, a falta de condições de higiene, o desrespeito à idade mínima para a exigência de trabalho, crianças trabalhando, todo esse cenário trouxe uma convulsão social muito forte. Essa convulsão social teve a força, inclusive, de impulsionar grandes revoluções, com a organização dos trabalhadores, que foram as revoluções socialistas, que se deram, a exemplo da União Soviética, à época, que foi formada a partir da União dos Trabalhadores, dentro de uma ideologia comunista, de uma ideologia socialista, para mudarem aquele sistema que viviam. Então, impulsionados por essa força, trouxeram para os países de orientação capitalista, os países que seguiam na via capitalista, uma exigência nova, que foi a exigência dos direitos sociais, econômicos e culturais. Isso foi posto em cena e isso acabou forçando uma intervenção do Estado, aquele Estado que tinha um papel puramente liberalista, lá no começo da Revolução Industrial, ou seja, a não intervenção do Estado. Nós tínhamos um absolutismo, o absolutismo foi derrubado pelas revoluções burguesas. As revoluções burguesas tomaram, então, deram um outro cenário político, instituíram os direitos individuais e políticos, e essa instituição dos direitos individuais e políticos trouxe a igualdade como um supremo de alcance formal, ou seja, estabeleceu a igualdade formal entre todos, e essa igualdade formal não deu conta da problemática que havia entre capital e trabalho. A partir daí se constroem os movimentos de organização dos trabalhadores dentro da identidade de condições de vida, de identidade de exploração, que fazem, que forçam, que fazem eclodir as revoluções de ideologia socialista e que então pautam a exigibilidade desses novos direitos, que são os direitos sociais, econômicos e culturais postos a partir da Constituição Mexicana de 1917 e também da Constituição de Weimar de 1919. Aqui nasce o lastro de direitos trabalhistas que vai exigir um instrumento hábil a solucionar esses conflitos, um instrumento dentro de um Estado capitalista que permeia pela solução jurisdicional dos seus conflitos, que atrai para si o monopólio da jurisdição. Essa forma de solução vai ser buscada através de um processo que na esfera trabalhista vai ser o processo de trabalho. No Brasil,
a primeira forma de organização jurisdicional trabalhista se deu dentro do Ministério do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela tinha, a Justiça Trabalhista, a solução dos conflitos trabalhistas, ela tinha, então, na sua primeira vertente, na sua raiz, uma feição puramente administrativa. Na Constituição de 1934, foi instituída a Justiça do Trabalho. No entanto, essa Justiça do Trabalho foi instituída fora do Poder Judiciário. Ela não estava inserida dentro do Poder Judiciário. A CLT, em 1943, veio e trouxe toda uma organização, traçou, desenhou a organização da Justiça do Trabalho e reuniu toda a legislação processual trabalhista que estava esparsa. A partir daí, em seguida, nós temos a Constituição de 46 e essa Constituição trouxe definitivamente a inserção da Justiça do Trabalho dentro do Poder Judiciário. E aqui nós temos na Constituição de 46, então, a previsão do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho, as juntas de conciliação e julgamento. Depois da Constituição de 46, a carta marcante é a Carta Constitucional Democrática de 1988, que na sua redação original, nos artigos 111 e 117, ela disciplina a Justiça do Trabalho. Mas ela não apresenta grandes alterações, ela não traz um elemento significativo na organização da Justiça do Trabalho. Ela mantém, por exemplo, a representação paritária, os juízes classistas. Na origem da Justiça do Trabalho, na origem da solução dos conflitos trabalhistas, nós tínhamos a figura do juiz-presidente, que era o juiz-presidente da junta, era uma junta de conciliação e julgamento, e dois juízes classistas. Um juiz classista representava a classe dos trabalhadores e o outro juiz classista representava a classe dos empregadores. O juiz-presidente atuava como o juiz que dirigia o processo, e os classistas trabalhavam junto com esse juiz-presidente. Essa forma, ela foi desfeita a partir de 1999, com a Emenda Constitucional 24, houve o fim da representação paritária na Justiça do Trabalho, e então nós deixamos de ser juntas de conciliação e julgamento em primeira instância para sermos juízes do trabalho, e as juntas passaram a ser varas do trabalho. Antes disso, uma mudança importante que houve foi com a Emenda Constitucional número 20, que inseriu na competência da Justiça do Trabalho a cobrança das execuções previdenciárias, a cobrança das contribuições previdenciárias sobre os créditos resultantes de suas condenações. Ou seja, aqueles créditos trabalhistas que resultassem da condenação trabalhista, aqueles créditos previdenciários que resultassem da condenação trabalhista, iam ser tributados, e essa tributação cabia à própria Justiça, passou a caber à própria Justiça do Trabalho executar esses créditos previdenciários. Depois nós temos a Emenda Constitucional 45 de 2004. Essa Emenda 45, ela tem a magnitude de trazer a reforma do Poder Judiciário. Ela reforma substancialmente o Poder Judiciário. O Poder Judiciário trabalhista ganha outra feição, né? Essa emenda, ela trouxe mudanças na carreira, mudanças no regime disciplinar da magistratura em geral. Ela instituiu o CNJ, ela instituiu também o Conselho Nacional do Ministério Público. Ela trouxe a repercussão geral nas decisões do Supremo, trouxe também as súmulas vinculantes, ela criou as escolas da magistratura, ela redefiniu competências dos tribunais superiores, e aqui, na nossa seara trabalhista, dentro da Justiça do Trabalho, a Emenda Constitucional 45, ela ampliou sobremaneira a competência da Justiça do Trabalho, reconheceu competências nossas que já vinham sendo trazidas pela doutrina, que vinham sendo trazidas pela jurisprudência como matérias tipicamente trabalhistas para serem tratadas na Justiça do Trabalho, mas ainda havia uma disputa muito grande, uma indefinição a quem cabe julgar essas demandas, né? E então a Emenda Constitucional 45 teve essa grandeza de vir e ampliar a competência da Justiça do Trabalho. Ela também trouxe, a Emenda Constitucional 45, uma redução do poder normativo da Justiça do Trabalho. Como? Ela manteve esse poder normativo, mas ela reduziu ele ao exigir o comum acordo
para a instauração do dissídio coletivo. E, além disso, ela traz também a previsão de um fundo de garantia das execuções trabalhistas. Atualmente, a estrutura da Justiça do Trabalho ela é composta por 3 órgãos. Veja no artigo 111 da Constituição quais são os órgãos da Justiça do Trabalho. O artigo diz, são o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Então, aqui, pessoal, a gente nota que a Constituição, quando ela vai falar de órgãos da Justiça do Trabalho, ela não refere varas do trabalho. Vara é o local em que o juiz do trabalho atua em primeiro grau, mas o órgão da Justiça do Trabalho é o Juiz do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho e os Tribunais Superiores do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho ele tem uma jurisdição em todo o território nacional, do Oiapoque ao Chuí. Ele é composto de 27 ministros. Os 27 ministros são escolhidos entre brasileiros, brasileiros entre 35 anos. O brasileiro ele tem que ter mais de 35 e menos de 65 anos para ser nomeado pelo presidente da República após indicação aprovada do Senado Federal. 1/5 dessas vagas, que é chamado quinto constitucional, este 1/5 dessas vagas vai para os membros do Ministério Público do Trabalho e para os advogados, que tenham, tanto um quanto o outro, mais de 10 anos de atividade profissional e exercício na carreira. Os demais, gente, são escolhidos entre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da própria magistratura da carreira e indicados pelo TST. Junto ao Tribunal Superior do Trabalho, funcionam a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. São órgãos que funcionam junto ao TST. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ela tem como ofício a regulamentação de cursos oficiais para o ingresso e a promoção na carreira, dentre outras funções. Já o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele é o órgão do sistema a quem vai caber a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus. E as decisões desse conselho, gente, têm efeito vinculante. É interessante vocês observarem que as atribuições do conselho são direcionadas ao primeiro e segundo graus, ou seja, ele não vai disciplinar, ele não vai supervisionar, ele não vai tratar do TST. A competência do Tribunal Superior do Trabalho, ela está definida no artigo 111A, parágrafo 1º, e também que remete à legislação. Então, em linhas gerais, nós temos a competência TST traçada na CLT e na Lei 7.701/88. Em grau extraordinário, o TST vai julgar os recursos de revistas e os demais recursos que sejam previstos em lei, interpostos contra decisões dos TRTs. Em grau ordinário, vai caber ao TST os recursos de dissídio coletivo, recursos contra decisões originárias dos tribunais regionais. Também cabe ao TST julgar as ações de competência originária, a exemplo do mandado de segurança e dos dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos TRTs. E ao TST cabe instituir o seu regimento interno. No regimento interno do TST, a gente vai ver a organização do TST interna corporis, nós vamos ver o Tribunal Pleno, a organização especial, o órgão especial definido no artigo 93(11) da Constituição da República, e também vamos ver as seções especializadas, que no TST nós temos a SDC e a SDI. Vai ser o regimento interno que vai definir as turmas do TST. É importante ler o regimento interno e pontuar cada item desses, especialmente para as provas objetivas de concursos públicos, e inclusive para a prova da OAB. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, ela vai ter como função precípua, que atua no TST, a fiscalização, a disciplina, a orientação da administração da Justiça do Trabalho sobre os tribunais regionais do trabalho, os seus juízes e os serviços judiciários. Observe novamente que aqui também, assim como o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho não tem jurisdição sobre o TST. Os tribunais regionais do trabalho são compostos de, no mínimo
no mínimo 7 juízes. Também entre brasileiros. Só que aqui, gente, enquanto que no TST nós temos 35 ministros, nos tribunais regionais do trabalho, os 7 ministros são também selecionados entre brasileiros, distinguindo em relação ao TST a idade mínima. No TST, a idade mínima para ser ministro é 35 anos, tem que ter mais de 35 anos. No TRT, a idade mínima é 30 anos e vai de 30 anos, mais de 30 anos, até os menos de 65 anos. Também são nomeados os desembargadores que integram, os juízes que integram os tribunais regionais do trabalho, são nomeados pelo presidente da República. 1/5 das vagas, aqui nós temos novamente o 5º constitucional, é garantida aos membros do Ministério Público do Trabalho e advogados que tenham mais de 10 anos de atividade jurídica e exercício na carreira. As demais vagas são compostas pela promoção, observe aqui, é promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento de forma alternada. Então, uma vez vai o mais antigo, na seguinte vai a promoção por mérito. A Constituição da República previu, no artigo 115, parágrafo 2º, a faculdade dos tribunais regionais do trabalho funcionarem de forma descentralizada em câmaras regionais. Isso para quê, gente? Isso para assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as suas fases do processo, inclusive na fase recursal. Então, os tribunais podem funcionar de forma descentralizada a teor do que dispõe a Constituição da República. Também a Constituição da República previu a instalação pelos tribunais regionais do trabalho da justiça itinerante, com a realização de audiências e de todas as demais funções jurisdicionais dentro dos limites territoriais de cada tribunal, da respectiva jurisdição e se utilizando de equipamentos públicos e comunitários. Isso é muito comum em TRTs. Aqui em Santa Catarina nós tivemos algumas experiências, a exemplo de Tubarão, que os colegas iam a Braço do Norte, os juízes iam a Braço do Norte realizar audiências, mesmo sem ter uma UJA estabelecida, se valendo de equipamentos públicos e comunitários, mas isso é mais comum em estados que têm um distanciamento maior da sua comunidade jurisdicionada, exemplo da Amazônia, em que a prática do Tribunal Amazonense é de fazer essa justiça itinerante acontecer e os juízes vão de balsa e vão para as comunidades ribeirinhas levar a jurisdição para aquela população que precisa resolver seus conflitos. Dentro da competência dos tribunais regionais do trabalho, nós vamos ter o julgamento dos recursos ordinários interpostos contra as decisões dos juízes do trabalho. Vamos ter o julgamento do agravo de instrumento contra as decisões que deneguem o trânsito recursal, embargos de declaração de suas próprias decisões, o julgamento de mandado de segurança que estejam dentro da competência originária do TRT, as ações rescisórias de decisões próprias do TRT ou de juízes de primeiro grau de jurisdição, os dissídios coletivos dentro do poder normativo dos tribunais regionais e outros procedimentos. Para saber mais da competência dos tribunais regionais do trabalho, vocês acessem a legislação e o regimento interno que cada tribunal regional do trabalho tem, disciplinando a sua forma, a sua organização, assim como o TST tem. Nós temos no Brasil 24 tribunais regionais do trabalho. Alguns estados não têm Tribunal Regional do Trabalho. E nós temos também o estado de São Paulo, que possui 2 TRTs. O TRT da 2ª região, que fica na capital, em São Paulo, e o TRT da 15ª região, que fica em Campinas. Os estados da federação que não têm Tribunal Regional do Trabalho são Tocantins, Roraima, Acre e Amapá. Eles não têm um TRT sediado dentro do seu estado, mas eles estão vinculados a tribunais regionais de trabalho de outros estados, conforme nós vamos ver em seguida.
Não há mais, gente, a previsão da existência de um Tribunal Regional de Trabalho para cada estado. Isso não existe mais. Então, se o examinador perguntar para você acerca desse tema, você já sabe. Não há mais previsão da existência de um Tribunal Regional do Trabalho para cada estado. Aqui você pode ver na tela a composição, os 24 TRTs, como estão distribuídos. Então, aqui nessa relação, a gente já observa que na segunda região, ela abrange toda a jurisdição que não seja, de São Paulo, que não seja abrangida pela 15ª. E o mesmo se dá com o TRT da 15ª. Abrange toda a jurisdição de São Paulo, que não esteja abrangida pela 12ª. Nós vamos ver também que ao Tribunal da 10ª Região compete a jurisdição do Distrito Federal e de Tocantins, e que ao Tribunal da 11ª Região compete a jurisdição da Amazônia e de Roraima. Na 14ª região, nós vamos ter a jurisdição de Rondônia e Acre. Todos os demais tribunais, pessoal, têm jurisdição dentro do seu próprio estado. E os juízes do trabalho? Bem, os juízes do trabalho são o órgão jurisdicional de primeira instância, de primeiro grau de jurisdição. A atuação do juiz é na vara do trabalho. O juiz do trabalho atua na vara do trabalho. O ingresso na carreira da magistratura se dá exatamente na forma escrita no artigo 93.1 da Constituição, como juiz substituto. A promoção para juiz titular, de substituto para titular, ela segue a forma alternada de antiguidade e merecimento. Os juízes do trabalho estão atrelados à disciplina da magistratura nacional, tanto quanto às garantias, as prerrogativas e as vedações. Bem, pessoal, focando no Supremo Tribunal Federal e a Justiça do Trabalho, nós podemos dizer que o STF, enquanto órgão, enquanto cúpula do Poder Judiciário, que atua como guardião da Constituição, ele também vai ter esse papel de guardião da Constituição no que tange às matérias trabalhistas que estejam discutindo matéria constitucional, de fundo constitucional. O STF tem a sua competência originária em relação ao mandado de injunção. E em grau ordinário, cabe ao STF, na sua relação com a Justiça do Trabalho, processar e julgar o habeas corpus, o mandado de segurança e o habeas data decididos pelos tribunais superiores. Ou seja, o que o TST decidir acerca de mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, se a decisão for denegatória, vai caber ao Supremo analisar esses recursos de decisão denegatória. Então, lembrando bem que a relação do STF com a Justiça do Trabalho, ela é uma relação constitucional. O STF, no papel de guardião da Constituição, ele vai atuar na matéria trabalhista que lhe seja submetida, desde que essa matéria tenha o conteúdo constitucional. E o STJ, gente? Bem, o Superior Tribunal de Justiça e a Justiça do Trabalho, a princípio, não tem uma relação direta, né? Dada a jurisdição do TST. A Justiça do Trabalho, ela tem o seu próprio Tribunal Superior, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, a competência do STJ vai ser restrita para processar e julgar nos crimes comuns praticados pelos membros dos tribunais regionais por constituir matéria penal. Isso por própria disposição constitucional colocada no artigo 105.1a da Constituição. E nos conflitos de competência entre os tribunais regionais e outros juízes ou tribunais de juízes de trabalho e juízes de outros tribunais, vai caber também ao STJ, desde que seja ressalvada a competência do STF. Observe aí em relação a esses conflitos de competência, isso é questão clássica em prova, em várias etapas de concurso, que quando o conflito de competência envolver um juiz do trabalho e um juiz estadual investido na competência trabalhista, então quem vai julgar vai ser o TRT e, por consequência, o TST,
no que tange a matéria trabalhista. Quando o juiz estadual tiver investido na competência trabalhista, vai ser da Justiça do Trabalho a competência para julgar esse conflito. Mas, se o conflito se dá entre um juiz do trabalho, que, por exemplo, diz, eu não sou competente para julgar honorários advocatícios, a competência é da Justiça do Trabalho, é da Justiça Estadual, e um juiz estadual que vem e diz, eu não sou competente para julgar honorários advocatícios, a competência é da Justiça do Trabalho. Esse conflito vai ser julgado pelo STJ, gente, porque o juiz estadual aqui, ele está negando a competência trabalhista, ele não está investido nela, ele está dizendo justamente que ele, enquanto juiz estadual, ele não faz parte das matérias dele julgar a competência, a matéria relativa a honorários advocatícios. Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro. O propósito desse curso é nós passearmos por todo o processo de trabalho de uma forma rápida, dinâmica, que vocês possam relembrar na hora que estiverem fazendo os estudos, complementar o estudo de vocês. Faz parte desse curso um material didático que está disponível também na nossa sala virtual do ensino à distância. E eu quero agradecer a atenção de todas e de todos. Muito obrigada.